tá? Pessoal, então aqui ó, na sequência da última aula, né, foi feito esses exercícios, a gente viu o MER estendido, falamos sobre especializações. Agora a gente vai entrar num tópico chamado agregação, tá? O que é agregação, tá? Agregação é um esquema que a gente simboliza no banco de dados, onde a gente, de grosso modo, faz com que mais de uma entidade seja visto como uma só. Vamos entender isso daqui certinho, né? É uma limitação do modelo entidade-relacionamento, onde não é possível representar, né? Ou melhor dizendo, expressar relacionamentos entre relacionamentos. Tá, já vamos entender melhor o que é isso. Para ilustrar essa necessidade, considere um banco de dados descrevendo informações sobre funcionário que trabalha em um determinado projeto e utiliza uma série de diferentes máquinas em seu trabalho. Então olha a situação aqui, né? Para a gente entender o que é agregação, pensa nessa situação. A gente tem um conjunto de funcionários que trabalham em projetos, tá? E utiliza uma série de máquinas diferentes nesses trabalhos. Bom, como ficaria então o diagrama? Pensa o seguinte, né? Eu tenho uma entidade funcionário, eu tenho uma entidade projeto e eu tenho uma entidade máquina, tá? Numa simbolização tradicional no caso sobre essa situação, né? A gente teria essa ideia aqui apresentada, correto? Então eu teria funcionário de um lado, relacionando-se com o projeto, onde ele trabalha algumas horas em um projeto, e o funcionário e o projeto, ou os dois juntos, utilizam uma máquina. Veja só, o relacionamento USA, que é esse relacionamento aqui entre funcionário, projeto e máquina, deve empregar informações já existentes previamente no conjunto do relacionamento trabalho. Além disso, há pares funcionário-trabalho que não usam nenhuma máquina, ou isto é, eles não estão dentro do USA. Trocando em miúdos, eu posso ter funcionários aqui trabalhando em projetos que não vai utilizar máquina nenhuma. Só que da forma como está aqui simbolizado, esse funcionário ele teria alguma relação com a máquina, tá? Independente dele não ter relação com o projeto, ou ele teria relação com o projeto e máquina, tá? Mas e se o funcionário só trabalhar no projeto e não trabalhar em nenhuma, não precisar de nenhuma máquina? Mesmo assim, esse funcionário estaria ligado à máquina por causa dessa simbologia. Então, qual que é a situação aqui que eu quero abordar? Uma maneira de contornar isso. Qual que foi a maneira que acharam? Usar agregação, tá? A agregação é uma abstração por meio do qual relacionamentos são tratados como entidade de nível superior, tá? Assim, para nosso exemplo, o relacionamento trabalho, entidade, funcionário e projeto vai se tornar uma única só, tá? Uma só entidade. Então eu vou agregá-las. Isto permite que relacionar o conjunto funcionário, trabalho e projeto como entidade máquina. Veja só como isso vai ficar. Olha aqui a simbologia. Eu tenho a seguinte situação agora. Funcionário trabalha algumas horas em projeto, tá? E esse conjunto funcionário trabalhando em projeto pode ou não usar máquina. É diferente dessa ideia apresentada aqui. Tá? Aqui eu tenho funcionário trabalhando em projeto, funcionário utilizando máquina, projeto utilizando máquina. Nessa situação aqui não. Eu tenho funcionário trabalhando com projeto e a máquina se relacionando com esse conjunto aqui, tá? Caso seja necessário. Então agora com a agregação significa dizer que o conjunto funcionário-projeto nem sempre utiliza a máquina. Nessa outra situação não. Eu sempre teria um ou outro que iria utilizar máquina. Eu não posso ter ligação 0 e 0 aqui. Alguém tem que manter ligação aqui. Neste caso aqui não. Já existe
uma ligação diferente. É como se esse conjunto aqui nesse retângulo fosse tratado como uma única entidade. E também tem aquele de relacionamento, né? N1. Sim, você fala a cardinalidade, né? Isso. Tem, Isso. perfeitamente. Aqui você vai colocar, né? Eu não coloquei aqui, mas você colocaria 1 para N, por exemplo. Ficaria o funcionário trabalhando em um projeto, 1 para N aqui. Pode usar de uma a várias máquinas. É isso que você está perguntando, correto? É. Uhum. Tá certinho. A gente vai fazer alguns exemplos, tá? E vai ficar um pouquinho mais claro. Então, quando eu junto esses, cara, assim, eu tenho que visualizar como se essa relação aqui ela fosse uma única coisa, interagindo com a entidade aqui de baixo, tá? Isso é agregação. Com o tempo e usando nos nossos projetos fica um pouco mais claro, tá? Então, outro exemplo, ó. Vamos analisar uma outra situação. Eu tenho assassino, vítima e arma, tá? Um relacionamento não se relaciona com outro. Beleza. Mas relacionamentos podem depender de outros relacionamentos. Ou seja, só acontece depois da ocorrência de outro e não ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Olha só, o caso do assassinato. Esse daqui é interessante, que dá para visualizar bem legal o que eu estou querendo passar para vocês. Olha só. Foram encontrados assassinos, mas necessita-se de prova tais como armas do crime. Pode-se nessa situação afirmar que um criminoso assassinou várias vítimas e que uma vítima foi assassinada por vários criminosos. Afinal, não se sabe quantas vítimas foram, nem quantos criminosos assassinaram essas vítimas. Então são várias vítimas e vários criminosos. Já que não se pode afirmar com exatidão o tiro que causou a morte, né? Uma vez que vários meliantes participaram aí do assassinato, se tem essa situação colocada aqui embaixo. Então, se eu fosse colocar essa situação em um DER, eu teria isso daqui, ó. Meliante assassina vítimas. Então, o meliante assassina várias vítimas, as vítimas foram assassinadas por vários meliantes. Até aqui tá por dentro, né? O enunciado está condizendo com a minha demonstração aqui por meio de diagrama. Porém, vamos seguir aqui. O diagrama anterior apresenta um impasse. Tem-se a entidade meliante e a entidade vítima relacionados com a cardinalidade N para N. Parece então uma terceira entidade denominada arma, que contém armas apreendidas. Então, se a gente voltar aqui, ó, arma participa, ó, tá? Então, eu tenho assassino, vítima e arma. Então, o assassino utilizou uma arma. Veja só, galera. Pensando dessa forma, então, eu teria uma nova entidade chamada arma. Então, o assassino usa a arma para matar pessoas. Bom, como vamos ligar as ocorrências de arma ao fato do assassinato, se este é um relacionamento com campos? Então, vamos lá. A entidade arma está com suas ocorrências relacionadas ao meliante ou à vítima. Então, se a gente for pensar, se eu ligar a arma ao meliante, não pode se afirmar que ela foi utilizada no assassinato de uma vítima. E se eu ligar a vítima, mais difícil se tornará estabelecer a relação com o assassino. Como resolver essa questão? Vou puxar aqui o nosso programa de diagrama para fazer com que vocês enxerguem um pouco melhor aqui a situação. Então, veja só, vamos descrever essa situação aqui. Então eu tenho, em um primeiro momento, assassino, certo? Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor pra gente. Pronto.
Então eu tenho aqui um assassino que ele se relaciona, ele vítima. Na verdade, para ficar mais igual tá lá, eu tenho meliante, assassina, vítima. É exatamente isso que tá lá, correto? Não vamos pensar ainda. Aqui nesse caso não precisa da gente pensar sobre atributos, é só para a gente visualizar a lógica do negócio. Os atributos, a teoria por trás dos atributos permanece a mesma. Então aqui ainda fala lá, né, que eu tenho a seguinte situação aqui. Eu tenho M para N ou N para N, né? Tanto faz se você coloca M para N ou N para N, a simbologia é a mesma. Então não se sabe quanto. Um meliante assassinou várias vítimas e não se sabe quantos meliantes assassinaram as vítimas. Aí fala aí que aparece uma nova entidade. Essa nova entidade se chama arma. Tá? E aí aqui eu tenho algumas situações, tá? A primeira delas que pode vir à cabeça é fazer o seguinte, né? Ligar assim. Por que ligar assim estaria errado? Vocês se lembram quando tem um relacionamento ternário, como é feito? Eu pego 2, pergunto para o outro. Pego 2, pergunto para o outro. Pego 2, pergunto para o outro. Se lembram disso que eu passei algum tempo atrás? Já faz até um pouquinho de tempo. O que acontece aqui, né? O meliante assassina... O meliante a arma assassina a vítima? Ficaria certa a pergunta. Sim, então o meliante a arma assassinam várias vítimas. A vítima e a arma assassinam o meliante? Já está errado, né? A vítima morreu, ela não vai assassinar quem está atacando ela. Pior ainda se eu perguntar, o meliante a vítima assassina a arma? Quer dizer, não tem coerência. Então eu não utilizaria essa simbologia. Aí você pode parar e pensar de fazer da seguinte maneira, então. A gente poderia colocar aqui, né, e fazer a ligação assim, como demonstrei no outro exemplo. Porém, se eu fizer a ligação assim, como demonstrei no outro exemplo, eu teria usa aqui, né? O meliante usa a arma. Então aqui teria o meliante usa arma. A vítima usa a arma? Também não, a vítima não usou a arma. Então perceberam a problemática? Fica errado. Não tem como eu usar essa metodologia. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou agregar esse cara aqui de cima. Ou seja, eu vou transformar isso daqui, ó, em um fato único. Tá aqui, ó, fato único, certo? Então agreguei, eu tô dizendo que isso daqui ele vai ocorrer, independente de se usar uma arma ou não. Então agreguei essa situação. E aí como eu vou visualizar isso? Aguenta aí, galera, deixa eu colocar aqui certinho para ficar bonitinho. Isso. Aí como eu tenho que visualizar isso? Esse fato, meliante assassinando várias vítimas e as vítimas sendo assassinadas por vários meliantes, foram usados quantas armas? Aí você iria colocar nessa situação. Não se sabe quantos meliantes foram, então N meliantes assassinando vítimas podem ter usado armas e pode ter sido usado N armas para os meliantes assassinarem as vítimas. Vocês conseguiram entender como eu tenho que visualizar isso daqui? Sim ou não? Ficou mais claro do porquê usar agregação? Ou tá confuso?
Preciso feedback de vocês. Um já respondeu que sim, bacana. Entendem que é diferente, ó. Quando eu coloco isso daqui, ó, em um retângulo, eu tô dizendo que isso daqui vai ocorrer independente de ter arma ou não, tá? Então esse assassinato vai ocorrer. Beleza, bacana. Se entenderam, é o que eu queria. Muita gente faz confusão, tá? E vocês podem procurar aí que vocês vão acabar achando alguns exemplos onde se faz assim, tá? Se tem o retângulo, a agregação, e se faz isso, aí eu teria aquela outra situação que eu apresentei primeiro para vocês, tá? Mas aí são casos bem específicos que mais para frente a gente vai comentar, certo? Então isso é agregação, galera. É bem tranquilo, bem simples e é fácil de entender, tá? Agregação. Bom, se todo mundo pegou então como é, vamos voltar aqui. Então ele fala lá, né? Como eu vou resolver a questão? Basta retratar a realidade da mesma forma como ela é expressada na língua natural. Então, um meliante assassina vítimas e quando ele assassina vítimas, ele usa armas. Se eu olhar isso daqui, ó, o meliante assassina vítima, independente de ter arma ou não. E se ele assassinou, se isso daqui aconteceu, pode ou não ter sido usado uma arma. Bom, então o que está entre retângulo ele ocorre. Então vindo aqui, né, e mostrando aqui como ficaria exatamente como eu mostrei lá para vocês, tá? Existe nesse caso dois verbos interrelacionados, ou seja, existe um relacionamento entre objetos que dependem um da existência do outro. Bom, são dois relacionamentos para retratar um único fato por completo. O que se deseja é relacionar a ocorrência de uma arma com uma ocorrência do fato relacionado ao assassinato. Na verdade, então, o meliante assassina a vítima usando ou não arma, mas o assassinato aconteceu. Bom, então entendido isso é agregação, tá? Não, professor. Oi. Daquilo do N e M, não tem problema, né? Se colocar N e N. Nenhum problema. Pode usar NN ou MN. Tem várias nomenclaturas diferentes. Inclusive, uma coisa que vocês podem ver, talvez em alguns diagramas, se já não viram, é essa notação aqui, ó, por exemplo. É mais comum em UML, tá? Não é muito comum aqui no banco, mas coisas desse tipo, ó, um M, asterisco N, já viram em algum lugar? Talvez estudando, pesquisando por conta, é bem comum isso. Tudo é NM, tá? Não precisa se preocupar com isso, tá? Se tiver o M, é M e acabou. É de um a vários ou de vários a vários, tanto faz. Se pôr o N, dá tudo na mesma, tá? Ou M. Muitas pessoas, muitos autores colocam MN para diferenciar cardinalidades, muitos para muitos. NN dá na mesma, muitos para muitos também. MM dá na mesma também, é muitos para muitos. Depende do que você quer adotar aí em questão, tá? Para simbologia. Bom, então vamos lá, né? Ó, falta 2 slides para a gente acabar essa aula, hein, galera? E na verdade eu tenho alguns exercícios envolvendo isso, que eu vou deixar vocês pensarem sobre o assunto. Ô Bruno, o que acontece que você buga nesse negócio? Vamos tentar tirar a dúvida aí. Qual que é a dificuldade? Tá falando que buga nesse negócio de M para N. Na hora de definir o M para N, na hora de que simbologia colocar, qual que é o problema? Porque você na verdade presta atenção no enunciado. Ó, você tem que olhar o enunciado. Então, por exemplo, se você tem lá um enunciado, deixa eu vir aqui para baixo, que fala:
sei lá, numa empresa existem vários funcionários e esses funcionários participam de projetos. Então, ó, funcionários deixa eu colocar aqui o acento, participam. Vou tentar dar um exemplo para tentar clarear um pouco essa situação. Tá falando que tem dúvida, não pode ficar com dúvida. Então veja só. Participa. Deixa eu colocar aqui, ó, projeto. Então pensa o seguinte: se o enunciado fosse: em uma empresa existem vários funcionários que participam de vários projetos, e os projetos podem conter vários funcionários. Se você olhar esse enunciado, funcionários participam de projetos, você está vendo no plural, ou seja, se eu for analisar a relação de funcionário com projeto, se eu falo que funcionários participam de vários projetos, quer dizer que eles se relacionam não com um só projeto, mas com vários. Então, nesse caso, eu teria o N aqui. Ou M, tanto faz. Você pode usar MN ou NN. É a mesma coisa. Então, quer dizer, ó, funcionários participam de vários projetos nessa empresa. E continuando o enunciado, eu falo que os projetos eles contêm vários funcionários. Ué, então se os projetos ter um só funcionário? Não, tem muitos. Nesse caso, eu teria um N para N. Porque eu tenho funcionários com vários projetos e projetos com vários funcionários. Só prestar atenção no enunciado. Se o enunciado fosse: em uma empresa eu tenho vários funcionários e esses funcionários participam de um único projeto por vez, eu teria então funcionários ligados a um projeto, porque agora o enunciado mudou. Esses funcionários participam de um projeto por vez, porém os projetos podem ter vários funcionários participando. Aí eu teria N para cá. Então funcionário participa de um projeto, coloco um para o lado do projeto, e o projeto contém vários funcionários, coloco um N para o lado de funcionários, certo? Então um projeto tem vários funcionários têm um único projeto. Se eu falasse lá: na minha empresa eu tenho vários funcionários, cada funcionário participa de um projeto e o projeto pode ter somente um funcionário. Aí eu teria 1 para 1, porque cada funcionário participa de um projeto e o projeto tem um funcionário. É assim que você analisa a cardinalidade. Tem que prestar atenção nas pluralidades, nas coisas em plural que aparecem no enunciado. São pequenos detalhes que faz com que você entenda a cardinalidade ou não. Ficou tranquilo? O N é vários. Poderia ser N, tem simbologias, né? Poderia ser N, eu teria muitos para muitos. Poderia ser M para N, eu também teria muitos para muitos. Dá na mesma, tá? É só a nomenclatura que muda. É assim que funciona. Então analise, por isso que eu falo que os enunciados você tem que ler com muita calma, tá? Sem pressa, e reler de novo e de novo, porque dessa forma você consegue ir pegando os mínimos detalhes para montar o diagrama. É bem tranquilo, mas só precisa ter um pouquinho de atenção. Mas se ficou claro, é ótimo, ficou ótimo então. Galera, eu tenho aqui um exercício então. Na verdade, tenho 2 páginas de exercício, se não me engano. Não, tem uma página só de exercício. Eu quero que vocês façam esse exercício aqui pensando, tá, no que eu falei agora de agregação. Então vou dar um tempo para vocês resolver e vou corrigir, tá? Então represente o segundo caso de diagrama entidade relacionamento.
Por mais que seja mero estendido que a gente está trabalhando, continua sendo diagrama entidade e relacionamento, tá? A gente só adicionou algumas coisas nele. Lembrando que o mero estendido ele veio para corrigir alguns problemas que o mero convencional ele não corrigia. Bom, então tá aqui, ó. Um médico atende muitos pacientes que o consultam. E um paciente pode realizar várias consultas com muitos médicos. Sempre que um paciente consulta um médico, este fornece uma receita, que pode ter um ou vários remédios. Galera, analisem esse enunciado e tentem resolver usando agregação. Beleza? Então vai lá. Vou dar aí até as 10 horas para vocês tentarem fazer. Tá? 15 minutos, de acordo com o meu relógio. E aí a gente faz a correção. Tranquilo? Qualquer dúvida, me chama que a gente tira a dúvida. Vai lá, rapidão. É importante fazer para não ficar dúvidas. Beleza? Vamos. E aí, galera, tranquilo? Estão acabando? É N, não sei se está certo. Tá, a gente já vai analisar, mas o diagrama em si vocês terminaram de fazer? Bom, o Gabriel Henrique tá falando que já, e os demais? Esperar aí que o feedback do pessoal. Rian tá falando que já. Gostaria que todos tivessem feito antes de corrigir para conseguir comparar o que tá ou não errado. Acho que a grande maioria, né? Pelo que eu tô vendo aí, ó. O Jonatas também tá falando que já. Esperar mais 5 minutinhos. E a gente já resolve. Mas é um exercício pequeno, tá? Não precisa de muita coisa. Também não precisa pôr atributos, tá? Se não quiser pôr atributos, não é necessário. Não precisa pôr. Ó, o Felipe falando que já. Acredito que eu já possa corrigir, né, galera? Não precisa esperar, não, ou precisa. Tem alguém que ainda não acabou? Se manifesta aí só pra gente ter uma ideia. Bom, acho que todo mundo já acabou, então. Vamos lá, galera. Aqui é o seguinte, tá? Para resolver esse exercício, deixa eu apagar esses daqui que tá aqui. Foi? Ué. Discord meu aqui tá online e eu não tinha visto. Deixa eu sair aqui, galera, só para não atrapalhar nós. Kit. Deixa eu te dar um, senão daqui a pouco fica essas mensagenzinhas aí, é ruim. Bom, galera, aqui então é o seguinte. Vamos lá, né? Então, olhando aqui o enunciado, ele fala assim, ó, um médico atende vários pacientes. Daqui
eu já tenho duas entidades, médico e paciente. Então eu já vou separar elas aqui, ó. Certo? Médico tá aqui, tá na mão. E paciente. Bom, se eu quisesse pôr atributos, aqui no exercício não tem, então você não é obrigado a pôr. Mas eu vou pôr aqui só para ficar mais ilustrativo, para vocês verem como ficariam com atributos. Não precisa de pôr, tá? Eu vou pôr só dois aqui, só para ilustrar. Especial nome, tá? Só simbolizando. Tá, aqui eu poderia pôr também um outro aqui, multivalorado. Ficaria legal. Que eu vou chamar de especialidades. Especialidades. Que para o médico fica bom, né? Então vamos pôr. Lembrando que vocês não precisam de pôr esses atributos. Eu estou pondo só para efeito ilustrativo. Tá? Só para a gente pensar caso tivesse atributos como ficaria, né? Só para vocês verem, na verdade, os atributos, a teoria por trás dos atributos não muda nada, tá? Então, médico e paciente. Já vou pôr aqui 2 ou 3 atributos aqui para o paciente também. Código, por exemplo. Tá aqui. E vou pôr aqui nome. Também. Tá aqui, tá? Só 2, só para não ficar... Só para ilustrar, como eu já disse. Bom, então duas entidades aqui eu já achei lendo o enunciado, né? Tá aqui. Bom, então o médico atende muitos pacientes que eu consulto. Um paciente pode realizar consultas com muitos médicos. Sempre que um paciente consulta um médico, este fornece uma receita que contém vários remédios. Então, vamos lá. Receita e remédios. Então, primeiro vamos entender essa primeira parte aqui, ó. Isso daqui, ó. Um médico atende muitos pacientes que o consultam e um paciente pode realizar consultas com muitos médicos. Galera, para quem estava com dúvida em relação, né, em cardinalidades. Primeiro veja aqui, ó, um médico atende quantos pacientes? Muitos. Um médico atende então muitos pacientes. Então eu vou fazer a relação dessa maneira aqui, ó. Médico atende muitos pacientes. Certo? Então, primeiro eu analiso a primeira perspectiva. Um médico atende quantos pacientes? Vários. Então, um médico atende N pacientes. N pacientes. Agora eu vou atrás de verificar a segunda perspectiva, que eu consulto. E um paciente, agora olhando para o lado do paciente, pode realizar consultas com quantos médicos? Vários. Então o paciente pode ser atendido por quantos médicos? Vários médicos. Então outro N aqui. Se falasse aqui que um paciente ele poderia ser atendido, ó, que um médico atende muitos pacientes que o consultam e um paciente pode realizar consultas com muitos médicos, N para N. Se falasse que o paciente pode realizar consultas somente com um médico, aí eu ia ter um para cá. Médico atende muitos pacientes, paciente é atendido por um. Médicos atendem muito paciente, paciente pode ser atendido por vários. Certo? É essa a relação. Olhando devagar o exercício e compreendendo, tá? Bom, aí ele continua aqui, né? Sempre que um paciente consulta um médico, então sempre que essa situação aqui ocorre, o que vai acontecer?
este fornece uma receita. Então, ó, sempre que isso daqui acontece, uma receita é fornecida. Opa, então se fala sempre que essa relação aqui ocorre, então isso caracteriza uma agregação, tá? Ele está afirmando, ó, sempre que um paciente consulta um médico, paciente consulta médico, médico atende paciente. Então sempre que isso daqui ocorre, então isso daqui caracterizou uma agregação. Aí eu vou lá e vou colocar ele dentro. Agreguei. Agora eu vou continuar. Este fornece uma receita que pode ter vários remédios. Então aqui, ó, sempre que o médico atende o paciente é atendido por um médico. Então esse... Calma aí, galera. Fornece o que? Receita. Tá, a receita, se eu for pôr atributos nela, ela pode ter número para ser chave primária, tá? E poderia ter aqui como outro código aqui uma data. Ponto só 2, só pra gente fazer uma ligação aqui mais bacana. Aqui eu não sei porquê. Ah tá, isso daqui eu não quero. Então aqui, ó, sempre que essa situação aqui de cima ocorre, é fornecido uma receita. Contém número e data. E se eu continuar lendo aqui, uma receita pode ter um ou vários remédios. Então aqui eu poderia ainda continuar aqui do lado dessa forma. Vou deixar meio tortinho aqui mesmo assim. Possui. Então uma receita possui remédios. Então eu iria ver assim. Aí vamos colocar aqui alguns atributos aqui para remédio. Por exemplo, código para ser chave primária e nome. Ligo esses atributos. Perfeito, ó. E pronto. Agora vamos analisar as cardinalidades, né? Então, ó, sempre que um paciente consulta um médico, este fornece uma receita. Então, quantas receitas são fornecidas? Uma receita. E a receita pertence a quantas interações entre médicos e pacientes? No caso, essa receita é de uma interação. Então, cada vez que isso daqui ocorre, uma receita é gerada e a receita pertence a uma interação dessa. Aí fala aqui, ó, que a receita pode ter vários remédios. Então a receita ela possui quantos remédios? N remédios. E esses remédios eles fazem parte de quantas receitas?
Pode ser de uma aqui no caso, deixou em aberto, ou poderia ser várias, aí depende do que você quer pôr. Ele não fala aqui no exercício de quantas receitas esse remédio participa. Então eu vou pôr que uma receita tem vários remédios, esses remédios é de uma receita. Vocês conseguiram compreender? Conseguiram acompanhar aqui a linha de raciocínio, galera? Me dê um feedback aí, por favor. Quem fez dessa forma? Quem chegou perto? Quem teve dificuldade? Me fala aí. Eu o quê? Você fez assim? Exatamente assim? Bacana. É isso aí. Viu certinho como funciona. Continua tudo igual, né? Na verdade. Continua sendo igual a questão do diagrama e tudo mais. A única coisa que você enxerga o que está nesse retângulo maior aqui como sendo uma entidade única que vai se interagir com aqui embaixo. Ah não, sim, tranquilo. Não colocou os nomes aqui, eu coloquei só para mostrar como ficaria, mas não tem problema se não pôs as entidades. Uma dúvida. Pode falar. Nós vemos todo aquele processo como uma entidade inteira, né? Certo? Você fala essa parte que está no retângulo, correto? Isso. Exatamente. Isso. É como se eu agregasse tudo isso como sendo uma única entidade. Mas essa única entidade não possui atributos, né? Ela vai, na verdade, ele possui esses todos daqui de dentro. Ah, entendi. É como se esse cara aqui, ó, especialidade CRM do médico, nome, código do paciente, nome do paciente, fosse os atributos dessa grande entidade. Entendeu? Valeu. É isso, galera. É bem fácil, tá? É bem tranquilo, não tem segredo, né? Vocês viram que aqui no enunciado foi fácil de distinguir isso, ó. Sempre que um paciente consulta um médico. Opa! Então, sempre que essa relação ocorre, sempre que isso daqui ocorre, então aí eu agrego e relaciono. Se eu fosse esquecer a agregação para relacionar, ia entrar naquele impasse que a gente já discutiu. Então ficaria errado. Certo? É isso, galera. É tranquilo. Se tiver dúvida, me fala aí. Se não tiver, eu vou fazer chamada. Vou encerrar a aula. Porque aí na próxima aula a gente começa assunto novo. Tá? Esse último slide que tem aqui é de uma época que eu dei aula. Como eu perdi a apresentação, ficou o nome dos alunos que ia entregar umas listas de trabalho. E aí ficou aqui no último.